prazer imenso estar aqui com vocês. É a minha segunda vez em Salvador. Adoro essa terra, adoro o acarajé, adoro o calor, o mar, a Praia da Barra. Eu sou Carlos Santos Júnior, sou engenheiro mecânico. Eu sou lá do Piauí, de Teresina, então um pouquinho aí de força nordestina também. Fazia tempo que eu não comia tapioca lá em São Paulo. E eu trabalho na Citflux, então eu dou esse suporte técnico para os clientes, para os projetistas, para os instaladores, para algumas aplicações da OEM também. E a gente vai conversar um pouco mais sobre ventiladores, né? Então hoje é o dia oficial do ventilador, vai virar feriado, justamente porque a gente tem comentado, né? Eu acho que esse background que a gente teve já 3 palestras de ventiladores hoje vai ser muito importante. Deixa eu ficar aqui, senão eu vou me filmar. Eu vou comentar sobre os detalhes específicos de seleção dos ventiladores. Então já foi apresentado vários exemplos, por isso agora eu vou falar sobre o impacto, né, números, né, em torno de tudo aquilo que significa ventiladores e seus processos. Tá? Eu faço parte da Citflux, uma fabricante brasileira de sistemas de ventilação, desde exaustores de banheiro até aplicações de grande porte, extração de fumaça e pressurização de escadas. Bom, indo direto ao ponto, né? Muitas coisas impactam na seleção do ventilador, certo? Vários processos. E aqui a gente vai trabalhar dentro do nosso programa de seleção. Então eu vou mostrar todos os parâmetros que você põe e todos os parâmetros que são resultados, tá? 2 parâmetros iniciais que são abordados durante a seleção do ventilador é justamente a temperatura e a altitude, que foram comentadas, que influenciam na massa específica. Aqui eu mostro um exemplo de como que isso impacta, né? Por exemplo, o nosso software, a gente entra aqui com uma altitude de 5,46 metros, né? Ou a gente pode procurar aqui nessa lupa qual a cidade, como Salvador, já vai te dar o resultado. E ele indica aqui qual vai ser a densidade do nosso fluido e qual vai ser a pressão de operação. A densidade, ou a massa específica, ela tem a ver com a temperatura. A pressão de operação, ela é a pressão atmosférica, depende da altitude. Então, aqui em Salvador, a pressão de operação é de 750 milímetros de mercúrio, que é uma medida de pressão. E aqui, por exemplo, para esse caso, né, um ventilador de 9.000 metros cúbicos por hora, com uma pressão disponível de 20 mmCA, eu tenho essas potências absorvidas dependendo do tamanho do rotor. Então, o rotor 317, 377, 347, 357. Bom, a potência absorvida, então a gente começa a conceituar um pouco mais, ela é efetivamente a energia que o ar precisa receber para que ele tenha uma certa vazão e uma certa pressão, que costuma ser os parâmetros que a gente quer do ventilador, vazão e pressão. Então, eu sou um ar a uma certa temperatura e eu estou num ambiente com uma certa altitude, com uma pressão atmosférica. Então, nesse caso, para esse ventilador, ele precisa receber 0,82 cavalos. Para um ventilador menor, eu preciso receber 3,15 cavalos. Então, é mais, né? Então, existe uma relação. O tamanho do ventilador versus a potência que ele exige para transportar para o ar. Então, tudo isso vai impactar diretamente no tamanho do motor, no consumo de energia. Quando eu mudo aqui, por exemplo, para 30 graus em Urupema, que é lá em Santa Catarina, eu tenho uma diferença. Quando eu era em Salvador, o meu maior ventilador precisava de um motor de 3,5 cavalos, ou de 4 cavalos, está aqui 3,15. Lá em Urupema, eu preciso de um motor só de 3 cavalos. Então, eu reduzi de 4 para 3. O que efetivamente isso significa? Muito cuidado com a temperatura que você coloca dentro do software. E muito cuidado com a altitude, certo? O pior caso para o ventilador é na altitude mais baixa, mais próxima do nível do mar, porque o ar ele tem uma densidade maior. E o pior caso é na temperatura mais fria, certo? Então, quanto mais frio, pior para o ventilador. É por isso que a recomendação, quando você trabalha, por exemplo, com extração de fumaça, que é um incêndio, o incêndio ele não começa a 400 graus, ele começa a temperatura ambiente. O pior caso, temperatura ambiente. Sugestão de seleção, mais frio possível. Na pressurização de escadas, que horas que acontece o incêndio? De manhã ou de madrugada? De tarde ou de noite? Não dá para saber, pode ser qualquer um. Então, sugestão, sempre a menor temperatura possível, porque esse é o pior caso para o ventilador. Passando, segundo os dados, né, outras informações. Pressão, o que é pressão? A força, né, aplicada a uma certa área. O ventilador ele trabalha com 2 pressões. Uma pressão que é mais conhecida, que é a pressão estática. A pressão estática ela é a pressão que um fluido parado
exerce sobre um recipiente. Então aqui eu tenho um macaco hidráulico, um carro, aqui eu tenho ele está pressionando esse ar, e esse ar ele tende a expandir, a insuflar esse duto, né, como um todo. E ele sempre ocorre aqui nas laterais. Dentro de um sistema de ventilação, a perda de pressão estática está associada a filtros, está associada principalmente ao atrito que o ar percorre, né, quando ele percorre uma certa tubulação. E a pressão-velocidade, que é um termo que é bastante importante para a seleção do ventilador, que praticamente é pouco utilizado. A pressão-velocidade, ela tem a ver com a velocidade do ar dentro de um duto. Quanto maior a velocidade, maior a pressão. Menor a velocidade, menor a pressão. Então isso tem um impacto. Isso impacta, né, dentro de uma perda de carga quando eu tenho diferenças de diâmetros. Então o diâmetro maior para o menor, de um menor para o maior. Então a velocidade muda, a quantidade de velocidade do ar muda. Então existe essa diferença. Acabou ficando um pouco pequeno aqui, mas a gente mostra, né, aqui quando a gente fala em rendimento. Conforme eu falei lá no início, para a mesma vazão e mesma pressão, no caso 9.000 com 20, eu tenho consumos diferentes de motores. O meu menor ventilador ele consome 3 cavalos, o meu maior ventilador consome 0,8. Ou seja, para o mesmo resultado, eu tenho um impacto muito maior de energia. E aí é onde vem o rendimento. É por isso que para o meu menor ventilador, meu rendimento é de 40% e para o maior é de 80%. Então, uma boa seleção, ela diz respeito a isso, né? Então, qual que costuma ser o problema associado a isso? Espaço. Muitas vezes não tem espaço. E aí você tem que partir para o menor ventilador. O menor ventilador, ele sempre vai ser o que custa mais energia. Certo? Curva do ventilador. O que efetivamente já apareceu algumas curvas, né? Então vamos detalhar um pouco mais. A curva do ventilador, ela significa isso aqui. É uma relação entre a pressão total, que é a soma da pressão estática mais disponível, a vazão, que é o volume de ar movimentado em uma certa quantidade de tempo. Aqui embaixo, né, então, eu tenho um gráfico, o eixo Y é pressão, o eixo X é vazão. Aqui embaixo eu tenho um gráfico de velocidade de descarga. A velocidade de descarga é a velocidade do ar na boca do ventilador. E para quem seleciona ventiladores, para quem projeta, para quem já tem aí, que já fez orçamento, às vezes aparece na especificação de que a maior velocidade utilizada deve ser de 10 metros por segundo, 12 metros por segundo, 8 metros por segundo, mas isso acaba sendo uma engenharia de costume, é mais assim, é isso aí, não sabe se bem explicar o porquê. Um dos motivos para isso é que é o seguinte, essa curva vermelha aqui, essa linha vermelha, são os pontos onde um ventilador desse tamanho vai ter a sua melhor eficiência. Então, aquele que eu apresentei, tinha um deles que tinha 80% de eficiência, o outro tinha 30%. Então, esse aqui são todos os pontos de vazão e de pressão onde ele vai trabalhar na sua melhor forma. É o ventilador que a gente deve buscar na seleção. Então, para 14.000 metros por hora com 20 MCA, eu tenho a melhor eficiência. Para 20.000 com 50, melhor eficiência. Então, eu sempre devo procurar. Voltando para a velocidade de descarga, velocidades muito baixas, abaixo de 5 ou acima de 20, elas nunca encontram o ponto de maior eficiência do ventilador. Então, você trabalhar numa faixa de 8 a 12, você tende a ter uma boa solução, uma boa seleção, uma solução de menor consumo de energia. Então, acaba sendo uma... põe 10 lá que vai dar certo, né? Tende a ter um pouco disso. Aqui desse lado, a gente tem a velocidade periférica do ar. Aqui desse lado a gente tem a velocidade periférica do rotor, melhor dizendo. O rotor é uma roda, assim como a roda de um carro, e a velocidade periférica é a velocidade aqui nessa ponta, na ponta do rotor. Quanto maior essa rotação, maior vai ser essa velocidade. Quanto maior for esse diâmetro, maior vai ser essa velocidade periférica. Então, o que acontece? Se essa velocidade aqui for muito alta, essa roda ela pode simplesmente se desfazer, ela pode se desprender, pode sair fora, né? Assim como se fosse um projétil. E é assim que se faz o teste destrutivo. A gente pega o ventilador, gira, chega um ponto que ele se destrói. Então, é aqui onde aparece o conceito de classe construtiva. Aqui no gráfico está um pouco apagado, mas o que acontece é o seguinte. O mesmo ventilador de um rotor 630, por exemplo, se ele tiver uma rotação de 540 RPM até 1200 RPM, eu vou construir ele de uma forma específica. Se eu passar de 1200 RPM, ele vai ser construído de outra forma.
E se eu passar de 1.600 RPM, ele vai ser construído de uma outra forma. Então é as classes 1, 2 e 3. Se passar de 2.000 RPM, esse ventilador vai se despedaçar, literalmente, porque ele não foi construído para suportar essa velocidade periférica. Então, é um conceito que aparece depois na folha de seleção, diz lá qual a velocidade periférica do ponto que você escolheu, qual a velocidade periférica máxima do seu ventilador. Então, é preciso tomar cuidado. Então, aqui a gente vai entender um pouco sobre o impacto do aumento de rotação, em números, tá? Aqui também tem uma coisa interessante, que é a curva do ventilador, a lei de proporcionalidade dos ventiladores, né? Então, assim, a gente não mede todas as curvas desse ventilador. A gente mede uma, num duto certificado pela ANCA, e o restante a gente faz por proporção. E as proporções são essas aqui. Em resumo, elas significam que, caso eu aumente a rotação, a minha vazão ela vai aumentar diretamente proporcional. Então, se eu aumentar 2 de rotação, eu aumento 2 de vazão. Mas a pressão ela aumenta com o quadrado. Se eu aumento 2 de rotação, eu aumento 4 de pressão. E a potência consumida, que é a nossa potência absorvida, ela aumenta com o cubo. Então, se eu aumento 2 de rotação, eu aumento 8 de potência absorvida. Então, é um impacto muito maior. Qualquer aumento de rotação que você faz no ventilador, isso pode matar rapidamente o seu motor elétrico. Tá? É isso aqui que a gente vai mostrar. Eu selecionei um certo ventilador com 20.000 metros cúbicos por hora e 80 mmCA de pressão estática. Ele está trabalhando a 60 Hz, que é a frequência da nossa rede elétrica, né? Eu vou aumentar 3%, ou melhor, 5%, que são 3 Hz. Tá? Eu estava com 1.400 RPM e eu aumentei para 1.500 RPM. 70 RPM de diferença. No primeiro momento eu tinha uma potência absorvida de 8,2, agora eu tenho 9,5. Nesse caso, os dois motores seriam motores de 10 cavalos. Né? A minha pressão, eu aumentei 5% de frequência, a minha pressão aumentou 10%, a minha potência absorvida aumentou 15%. Então a gente percebe a lei dos ventiladores aplicada. 10% de aumento, de 60 Hz para 66. A minha vazão aumentou 10%, é proporcional diretamente. A minha pressão aumentou 20% e a minha potência absorvida aumentou 34%. Então aumenta muito mais. Eu estou falando de 6 Hz, 10% ou 150 RPM. Então, com 150 RPM, o meu motor de 10 cavalos vai queimar se eu ligar ele nessa rotação e o meu ventilador vai quebrar porque ele mudou de classe. Então, tem que ter muito cuidado durante a seleção, porque, às vezes, a minha maior parte, por exemplo, a minha pressurização de escada selecionou o ventilador, deu um motor de 10 cavalos. Aí eu vou colocar um motor de 15 cavalos porque eu quero uma disponibilidade elétrica. Mas não necessariamente você tem disponibilidade mecânica, ou vice-versa, né? Então é importante trabalhar com as duas coisas. Aumenta o motor, mas aumenta a robustez do ventilador. Durante a seleção isso é importante ser indicado. Bom, comentando mais um pouco sobre os tipos de ventiladores, né, já foi abordado, mas o que é interessante é o seguinte, quem quer que tenha inventado o ventilador foi muito pouco criativo. Porque só existem 3 tipos de ventiladores. Então, todos esses siroco, radial, plenum fan, airfoil, turbofan, turbina, todos esses eles estão encaixados em 3 categorias. São os ventiladores axiais, que têm hélices, os ventiladores centrífugos, que têm rotores, e os ventiladores especiais, que é um desses dois montado de uma forma um pouco diferente. Então, mais uma vez, todos esses estão dentro dessas 3 classificações. E isso também é muito importante no momento de especificar o ventilador, porque existe muita confusão sobre um tipo e outro, né? Os rotores, eles não possuem hélices, eles possuem pás, né? Então, o axial ele tem a hélice. Características em geral, para a gente saber onde que aplica, principalmente. Os ventiladores axiais, eles são chamados assim porque o fluxo ele anda no sentido axial. Ele entra em direção ao eixo e sai em direção ao eixo. Entra de um lado, sai do outro. São ventiladores que eles possuem naturalmente aplicações de alta vazão. Eles não conseguem ter força, eles conseguem gerar volume, né? Então eles têm a pressão dinâmica dos axiais costuma ser maior do que a pressão estática, certo? Esse é o único tipo de ventilador que, se você inverter a rotação, você também inverte o sentido do fluxo. Então, se está horário, você tem um fluxo de ar, se está anti-horário, você tem outro fluxo de ar. Mas você tem uma perda de eficiência normalmente, a menos que essas hélices sejam simétricas, que seja feito para isso. Eles têm um alto ruído
Então, eu quero um ventilador axial aqui de parede silencioso. Esquece, não tem como. É igual o ventilador de casa, né? Assim, ventilador de conforto. Então, você quer uma aplicação com baixo ruído? Não utiliza axial. Ou utiliza axial fazendo atenuação. E eles têm um baixo rendimento. Então, a relação potência consumida versus pressão e vazão apresentadas, ela é sempre baixa. Então, o tipo de ventilador também tem um consumo mais elevado. Aqui a gente mostra, né, por exemplo, esses dois tipos de ventiladores axiais, aqui os rendimentos eles variam de 24% a 50%. Lembra lá que aquele outro gabinete que eu selecionei, ele chegava a 80%. O melhor possível desse aqui é 50%. Então, realmente, é um tipo de equipamento que consome mais. E o nível de ruído, da mesma forma, ele é muito alto. Ele varia de 75%, 75 decibéis a 92. Uma sirene tem 110. Né? Então, é um ruído bastante razoável. Então, é um tipo de ventilador que vai fazer barulho. Ele deve ser aplicado sempre numa aplicação industrial, numa sala de máquina, coisa do tipo. Os centrífugos, o ar ele não entra de um lado e sai na mesma direção. Ele entra pelo bocal e ele sai a 90 graus. Então o centrífugo tem esse formato e ele possui os rotores. Eles trabalham com alta vazão, com alta pressão. O ruído e o rendimento, relação potência-pressão e vazão, elas dependem de uma boa seleção. Pode ser boa, pode ser ruim. Aqui são os tipos de pás ou de rotores, que já foi explicado também, radiais, curvados para trás, curvados para frente, a radial com saída reta, né, reta que inclinada para trás. Aqui, características dos rotores, todos esses rotores, eles são centrífugos, porque eles têm rotores. Mas existem os sirocos, os ventiladores, os radiais e tudo mais. O ventilador siroco, eu estava procurando por que chama de siroco, né? O único lugar do mundo onde chama esse tipo de ventilador de siroco é no Brasil, porque em algum momento teve uma fabricante antiga chamada Lauspan, cujo nome do modelo comercial do equipamento chamava siroco. Isso ficou até hoje. Então, é a Gillette e a Maisena que ficou, realmente. Então, você procura um resultado em inglês com esse nome, você não acha. Você acha um carro lá da Volkswagen, você acha um fenômeno que acontece no deserto do Saara, uma coisa do tipo, não um ventilador. Então, esses ventiladores tipo siroco, eles têm uma faixa de vazão média e de uma pressão média. Então, você não consegue, normalmente, fazer uma pressurização de escadas, vencer muitos dutos com esse tipo de ventiladores. Eles também têm um ruído elevado e um rendimento que tende a ser baixo. Mas ele é amplamente utilizado porque ele é mais barato. Então, é um ventilador que ele tem menos material, ele é leve, você não necessariamente precisa de solda, dá para fazer por conformação. E ele também tem uma relação, um grande benefício, que esse é o tipo de ventilador centrífugo que consegue ter a maior quantidade de vazão para o menor tamanho de equipamento. Então ele sempre vai ficar o mais compacto possível. Qual o custo disso? Alto ruído, baixo rendimento, na sua maior parte das seleções. Né? Então esse é o formato do siroco. Aqui a gente compara, né? Por exemplo, aqui para um rendimento de 80%, no caso do siroco, eu tenho um rotor tamanho 377. 377 milímetros. Enquanto para eu ter 79% de rendimento no limit load, eu preciso de um rotor 500. É quase o dobro. Então existe essa relação de que, como eu falei, o siroco ele tende a ter uma capacidade maior de vazão para um menor tamanho. É por isso que é utilizado nos built-in, no ar-condicionado, justamente por esse formato. Mas ó, faz barulho. O siroco, ele tem uma especificidade que é a zona de instabilidade. É um ponto daquela curva onde definitivamente o ventilador não pode ser aplicado, porque ele tem um efeito de bombeamento, vai queimar o motor. Então, ele é um ventilador bastante específico. Mais uma vez, ele é muito usual, porque ele é mais barato, mas ele é um equipamento que tem que ser lidado com bastante cuidado. O limit load, né, já tem esse formato de rotor, né, vários formatos. E esse cara ele já tem uma alta vazão, uma alta pressão, o ruído tende a ser mais baixo e o rendimento tende a ser mais alto. Claro que depende também da seleção. E um modelo... O vídeo não está tocando, mas esse cara aqui ele é um ventilador de topo, um ventilador de teto, né, utilizado para cozinhas, para churrasqueiras. Ele é um tipo especial. Aqui dentro tem um rotorzinho siroco, mas esse formato de voluta é diferente. Então ele é um ventilador chamado Up Blast, né? Mas ele é um ventilador centrífugo. Então turbofan, né, tudo encaixa dentro de um desses ventiladores. Uma terceira parte, que é muito importante, seria em relação à filtragem. Né? Como que eu seleciono um gabinete de filtragem
qual o impacto do filtro no meu ventilador e quais as limitações associadas a isso. Tá? Os projetistas aí, de todo mundo que está aí, de instaladores, qual que é a perda de carga de um filtro G4? Ou de um M5? Quem sabe? Isso é o final. Ah, você acabou com a brincadeira já, ó. Chico Dantas, esquece. Então, não vale. Mas alguém já ouviu aí qual tem que ser o valor de pressão estática do filtro? 10, 20, 30, né? Aqui eu tenho um primeiro fabricante que me diz que primeiro detalhe, né? O filtro ele não tem uma perda de carga. O filtro ele tem uma variação de perda de carga que depende da sua sujidade. Uma máscara que nosso amigo está utilizando quando ele colocou hoje de manhã, estava muito mais fácil de respirar do que está agora, porque a máscara sujou com o tempo, saturou e aumentou a perda de carga. Então existe a perda inicial, que é quando ele colocou, e a perda final, que é o máximo que ele pode utilizar, a máscara ou o filtro. É tudo o mesmo material, inclusive muitas vezes o mesmo fabricante. Então, nesse caso, para esse fabricante, ele diz que para um G4 a inicial é 60 Pascal e a final 250. O outro fabricante me disse que a final é 140, no caso está falando de Pascal, né? Aqui seriam 14 MMCA. Tem um outro fabricante que ele me diz que a inicial é 70 e a final é 250 Pascal. Todos eles são fabricantes de filtros e todos eles são G4. E aí, quem está errado e quem está certo? Todos estão corretos, possivelmente. O que acontece é o seguinte: quando alguém perguntar qual a perda de carga do meu filtro G4, a primeira pergunta que você tem que fazer antes de responder é: em qual condição de saturação? Inicial, final, na metade, a 2/3 da vida útil? Depende. Segunda pergunta que você precisa fazer antes de responder: qual a velocidade que passa pelo meu filtro? Porque isso impacta na minha perda, né? A perda de carga do filtro, ela depende da velocidade que passa na face do filtro. E ela varia, inclusive, com o quadrado da velocidade. Então, se a minha velocidade é muito maior, eu tenho uma perda de carga maior. É por isso que um bom fabricante de filtros, ele fala a perda inicial, ele fala a perda final, mas ele também fala para qual vazão é aquela perda de carga inicial e final. E eu posso fazer por proporção, eu consigo descobrir qual a perda em qualquer vazão. Então, a perda de carga do filtro G4 é 8? Talvez. Pode ser muito mais, pode ser muito menos. E o nosso software faz essa consideração automática. Mais alguns detalhes sobre filtros, né? Assim como serpentinas, existe uma velocidade máxima pela qual o ar deve passar na face de um filtro da serpentina, que no caso é de 2,5 metros por segundo. Um ventilador Sirocco bem construído, ele deve considerar alguns fatores. Primeiro, a distância entre a parede e a aspiração do rotor, ela precisa ser uma distância mínima. Porque se essa distância for muito pequena, eu tenho uma restrição. É como se eu colocasse um ventilador e a aspiração está colada numa parede, não vai entrar ar. Isso acontece dentro de um gabinete quando essa distância é muito pequena. Então eu não posso simplesmente fazer um gabinete mais estreito, né, mais fino. A segunda distância é essa distância do ventilador até o filtro. Porque se esse filtro fica muito perto do ventilador, a velocidade do ar na boca do ventilador é muito alta, mas aqui embaixo vai ser muito baixa. Então eu tenho que ter uma distância para que esse ar se estabilize, né, essa vazão dentro de toda a área do filtro. E a terceira distância é a área do gabinete para respeitar os 2,5 metros por segundo. Não posso fazer menor do que isso. Então, olha uma coisa interessante, né? Certo? Olha que coisa interessante. Eu tenho uma área do meu ventilador, que nesse caso é uma área para esse ventilador aqui de 0,15 metros quadrados, e eu tenho uma velocidade máxima que eu posso aplicar por conta do meu filtro. Então o meu gabinete possui uma vazão máxima, que para esse caso é um gabinete de motor 160, a maior vazão que eu posso aplicar para ele é de 1.400 metros cúbicos por hora. Mas com muita frequência a gente recebe cotações de um ventilador desse mesmo tamanho com vazões de 2.000 metros cúbicos por hora. Por sua vez, a velocidade na face do filtro está acima de 3, 4 metros por segundo. Então, alguma coisa está errada. Eu não consigo fabricar um gabinete nesse formato, eu preciso aumentar o tamanho dele. Certo? Então, existe uma limitação quando a gente faz a seleção do nosso software. Se aparecer uma seleção, se aparecer uma opção, essa seleção necessariamente está com velocidade baixa no filtro. A gente tem esse critério. Então,
Toda essa região aqui do siroco é uma região selecionável, em termos de, não é a minha zona de instabilidade, eu estou trabalhando na minha zona estável. Qualquer uma dessas zonas o ventilador consegue funcionar perfeitamente. Mas a vazão máxima que eu posso selecionar esse gabinete, se ele tiver um filtro, é de 1300. Então, efetivamente, a região de vazões e pressões que eu posso aplicar nesse cara, com filtro, é somente essa aqui. E isso vale para qualquer fabricante, respeitar a velocidade máxima de filtros. Tá? Então, é muito importante garantir que isso está acontecendo no ventilador que você especifica. Aqui, falando um pouco sobre o impacto do filtro, né? Realmente está um pouco pequena a tela, mas aqui para uma vazão de 700 m3 por hora e uma pressão disponível de 10 mmCA, eu tenho uma perda de carga no meu filtro de 10 mmCA também. E por sua vez, eu trabalho com um motor de 0,25 cavalos. Se eu aumentar a vazão de 700 m3 por hora para 1.300 m3 por hora, mantendo a mesma pressão estática, 10 e 10, a minha pressão do filtro aumentou para 54 mmCA. E eu estou falando de um G4 e de um M5. Porque nessa condição, é a região onde eu tenho 2,5 metros por segundo, que é a maior vazão que esse ventilador pode atender, falando em perto de 1.400. Então, primeiro, foi 5 para o MMCA, 5 para o G4 e 5 para o M5, depois virou em torno de 27 para cada um. Para o mesmo gabinete, com a mesma pressão disponível, eu só mudei a vazão. Então, definitivamente não é só um valor, é preciso entender como isso comporta dependendo da vazão. Certo? Por último, um caso também bastante interessante e aplicável, que também gera muito problema, é quando você utiliza inversores de frequência. É principalmente em aplicações onde você quer reduzir a rotação do ventilador, reduzindo a frequência do motor. Quando eu tenho um inversor de frequência, né, o nosso software, você põe a vazão e a pressão, ele já vai te indicar qual exatamente é a frequência que você precisa colocar no seu inversor para que você tenha a vazão e a pressão que você quer. Nesse caso é 35 Hz. Né? Não é recomendado trabalhar com rotações, né, com frequências abaixo de 30 Hz, porque o motor ele vai girar muito devagar. E o motor ele também tem um ventiladorzinho. Então, abaixo de 30 Hz, o motor não se refrigera da forma adequada, então ele pode queimar, certo? Mas tem um segundo detalhe, né? A nossa potência absorvida nesse caso foi de 7 cavalos e nós indicamos um motor de 12,5 cavalos. Por que isso, né? Porque esse motor de 12,5 cavalos, ele tem 12,5 em 60 Hz. Não em 35 Hz, que é onde ele vai ser aplicado. Então, esse meu motor deixou de ser 12,5, ele virou um motor de 8,5 cavalos. Então, eu preciso fazer uma correção na potência absorvida do meu motor, porque eu não estou operando ele na condição nominal, eu estou reduzindo. Então, se eu colocar um motor de 8 cavalos aqui, nesse caso, ele vai queimar, porque a 30 Hz ele vai ter em torno de 4,5 e o meu ventilador está exigindo 7. Então, são detalhes que o nosso software ele já traz isso pronto, né, isso tudo corrigido para vocês. Então, são alguns exemplos, né, de cuidados para fazer o selecionamento, né, que precisa ter, e dificuldades que a gente encontra no momento de fazer cotações. Alguns desses detalhes eles não estão conformes. Certo? Eu agradeço a vocês, né, o nosso tempo está encerrando. Aqui nós temos esse QR Code de baixo, ele manda você para um repositório de várias informações desse fluxo. Então tem vários treinamentos que a gente apresenta online, tem blocos CAD, tem famílias Revit e tem nossos contatos também para quem quiser nos contatar. Certo? Muito obrigado a todos.